Começamos nosso giro de informação repercutindo o resultado da nossa enquete do dia de ontem. O Aécio Neves, numa participação num evento aqui em Santa Catarina, a gente repercutiu ontem isso aqui no Repórter Cultura, ele disse que há vida inteligente entre os extremos, entre o lulopetismo e o bolsonarismo. Foi essa a afirmação que o Aécio Neves fez no evento, querendo aí lançar o PSDB novamente, trazer o PSDB novamente a algum tipo de protagonismo. E a gente pediu isso para você aqui. O que você acha dessa fala do Aécio Neves? Qual a sua opinião a respeito desse comentário do Aécio Neves de que existe vida inteligente entre o lulopetismo e o bolsonarismo? Aí 52,4% das pessoas que votaram disseram que o PSDB não conseguirá mais ser protagonista no cenário nacional, perdeu o protagonismo e não conseguirá mais voltar a ser protagonista. 28,6% comentário irrelevante diante do cenário político atual. Ou seja, temos aí basicamente 81% das pessoas achando que esse comentário aí do Aécio Neves foi infeliz, né? Ou dizendo que mesmo com esse tipo de comentário ele não vai conseguir voltar a qualquer tipo de protagonismo, PSDB, ou que o comentário foi irrelevante diante do cenário nacional, que não consegue ter qualquer tipo de relevância. E 19% das pessoas que votaram disseram que vai atrair eleitores que não simpatizam nem com Lula e nem com Bolsonaro. Esse foi o resultado, então, da nossa enquete do dia de ontem. A gente agradece a sua participação e já convida você a participar da nossa enquete do dia de hoje, que está repercutindo essa situação que aconteceu ontem na cidade de Indaial. Olha, o auditório da ACID ficou completamente lotado na noite de ontem por anúncio oficial do nome da vereadora Ana Paula Reiter como pré-candidata à Prefeitura de Indaial pelo Partido Novo. O evento contou com a presença do deputado federal Gilson Marques, do prefeito de Ascurro, Arão Josino, e do presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro, além do promotor aposentado e pré-candidato à Prefeitura de Blumenau, o Odair Tramontim, e do pré-candidato à Prefeitura de Timbó, Márcio Elísio. O partido tem atualmente 125 filiados, um aumento significativo em relação ao ano anterior, quando contava com apenas 25 filiados. Esse crescimento expressivo faz do Novo o partido que proporcionalmente mais cresceu em Indaial. Além do lançamento da pré-candidatura da Ana Paula Reiter, foram apresentados nomes dos pré-candidatos a vereador também pelo Novo em Indaial. Bem, a gente já verifica essa movimentação, já falamos por aqui, comentamos e ainda vamos comentar muito, claro. Agora, no mês de março até o início do mês de abril, bem no início do mês de abril, fecha aí a janela partidária, principalmente para a questão dos vereadores se posicionarem por qual partido irão concorrer à vereança das suas cidades, e também vão se desenhando aí as chapas que vão concorrer à prefeitura. E lá já se esperava isso, Ana Paula Reiter, com a sua ida para o Novo, já se esperava que fosse ela aí a pré-candidata do Novo. Ainda não havia sido anunciado oficialmente, mas agora, ontem, então, o anúncio oficial da Ana Paula Reiter como pré-candidata do Novo à prefeitura lá do município de Indaial. Ela que nas suas plataformas digitais, enfim, sempre foi muito combativa, especialmente aí com relação a ser uma oposição ao prefeito lá da cidade de Indaial, agora vai ter a oportunidade também de concorrer nas próximas eleições à cadeira da prefeitura, a cadeira de prefeita da cidade lá de Indaial. E aos poucos as chapas vão se desenhando, vão se articulando e vão sendo definidas. E falando em chapa, falando em eleição, uma notícia interessante, porque ontem, segunda-feira também, lá na Cabana Paraíso das Pedras, no bairro Rio Bonito, na cidade de Rio dos Cedros, foi palco da cerimônia de posse da primeira diretoria da Ambride, Associação de Moradores do bairro Rio Bonito. A criação da associação foi impulsionada pela percepção dos moradores e investidores locais sobre o crescimento populacional e dos investimentos que estão sendo feitos lá naquela região. Diante dessa expansão, tornou-se evidente a necessidade de uma entidade que representasse os interesses da comunidade, surgindo assim a Ambride. Em seu discurso, a presidente eleita Ivanete
Parmegiani Antonioli parabenizou a todos e ressaltou os desafios que a nova diretoria enfrentará, destacando a importância do apoio da comunidade, investidores e do setor público para alcançar melhorias para o bem-estar lá daquela comunidade. Então a composição da diretoria ficou assim definida: presidente, a Ivanete Parmegiani Antonioli, o vice-presidente, o Ivo Dalcanali, primeira secretária, Thaís Schmidt-Gebel, segundo secretário, o Heron Diogo de Souza, primeiro tesoureiro, Joel Santos Cândido da Silva e segundo tesoureiro, Mauro Luiz Martini, com conselho fiscal, sendo com o primeiro titular Celso Roland Hack, segundo titular o Dilson Correia e o terceiro titular a Lucila Rode. Então tá aí, a Associação de Moradores do bairro Rio Bonito, lá em Rio dos Cedros, tomando posse na noite de ontem. Importante, né? Essa percepção dos moradores lá daquela região, diante de todo o investimento que está sendo feito lá, estão se organizando também para poder trabalhar em prol da comunidade lá de Rio Bonito. Olha, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu ontem que Donald Trump pode concorrer à presidência este ano. A Suprema Corte dos Estados Unidos definiu ainda na segunda-feira, portanto ontem, que o ex-presidente Donald Trump poderá concorrer sim às eleições para a Casa Branca deste ano, que serão disputadas em novembro. A decisão foi tomada um dia antes da realização das primárias em 15 estados do país. A decisão da Suprema Corte foi unânime. Os membros do tribunal julgaram um recurso apresentado pela defesa de Trump após o Tribunal do Estado do Colorado ordenar que as cédulas do ex-presidente fossem retiradas das urnas. A justificativa foi de que Trump teria se envolvido em uma insurreição devido ao ataque ao Capitólio, o Congresso Nacional dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021. Pois é, olha lá, foi uma decisão unânime, ou seja, mesmo os membros do Supremo Tribunal lá dos Estados Unidos, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que não são, né, são indicados lá, porque são indicados tanto por republicanos como por democratas. Mas me parece que a Suprema Corte lá dos Estados Unidos ainda mantém uma certa distância das questões políticas. A gente não vê, eu não tenho lembrança assim de ver qualquer membro da Corte Americana fazendo palestra, se manifestando abertamente em entrevistas sobre qualquer tema político contra esse ou a favor de qualquer pessoa. Não tenho lembrança de ter visto isso. E olha que a gente tem acesso à informação, tem acesso aos canais aí de informação também que vem diretamente lá dos Estados Unidos, e nunca vi isso acontecer de um membro da Suprema Corte lá se manifestar fora dos autos. E aqui o Donald Trump, que vem sendo também atacado, claro, pelos democratas, pela uma boa parte da mídia americana, foi liberado para concorrer às eleições. Por quê? Porque não foi justificado aí essa narrativa de que ele tenha contribuído ou ele tenha incitado o que aconteceu lá no Capitólio. Quando se falava aí, outra acusação que eles fazem para ele lá é que ele se insurgiu contra o sistema de votação americano também, porque tiveram alguns problemas ligados às cédulas, votação por correio, e ele questionou, e aí foi dito na Suprema Corte, o que foi dito é que isso faz parte da liberdade de expressão que ele tem para se manifestar, ou seja, né, aí a gente vê que lá nos Estados Unidos existe uma Suprema Corte isenta. Logicamente, independente de qualquer tipo de resultado, isso que eu falo, a Suprema Corte se manifestou nos autos e foi unânime, né? Se nós tivéssemos tido lá um 6-5, uma coisa muito apertada, a gente poderia dizer, não, os democratas votaram de um jeito lá, aqueles indicados pelos democratas votaram de um jeito e os republicanos votaram de outro. Não, foi unânime. Todos votaram da mesma forma, em favor do Donald Trump. Ou seja, a gente percebe lá que existe uma Suprema Corte que tem isenção, independente do resultado que foi. Porque se tivesse tido aperto no resultado, a gente até poderia, né, falar outra coisa. Mas como foi unânime a decisão, a gente vê que existe lá ainda uma justiça isenta.
E olha, aqui no Brasil, daqui a pouco vai ser alvo também do debate dos nossos comentaristas do Política com Pimenta, por isso não vou me isentar aqui de fazer muitos comentários. O Lula assina projeto que regula a atividade de motoristas de aplicativo. O presidente assinou ontem, segunda-feira, a proposta de projeto de lei que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo. O texto do projeto de lei complementar será enviado para votação no Congresso Nacional. Caso seja aprovada pelos parlamentares, passará a valer após 90 dias dessa aprovação. No projeto, o governo propõe um valor que deve ser pago por hora trabalhada e contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Eles terão direito a receber R$ 32,90 por hora de trabalho. Dessa forma, a renda mínima será de R$ 1.412. Como eu disse, isso vai ser alvo aqui dos comentários dos nossos comentaristas do Política com Pimenta daqui a pouquinho, mas regulamentar. A palavra regulamentar, ela dá a impressão de ser coisa boa. Mas vamos ver, depois, com base nos comentários dos nossos comentaristas do Política com Pimenta, se regulamentar esse tipo de atividade é bom ou não. Vamos lá, Ciro Gomes denuncia presidente Lula em entrevista. Isso durante uma entrevista à CNN Brasil no último sábado, dia 2. O ex-governador do Ceará e ex-candidato à presidência, o Ciro Gomes, denunciou um suposto esquema envolvendo o governo Lula, precatórios e bancos. De acordo com ele, o escândalo seria de proporções maiores que o Mensalão e o Petrolão. Ciro Gomes afirmou à emissora que Lula vendeu 93 bilhões de reais de precatórios para 2 bancos do país. Segundo ele, a compra foi feita com um deságio de até 50%. Isso é o que disse, o Ciro Gomes em uma entrevista à CNN. Olha, para o Ciro Gomes e para a CNN falar o que ele falou, ele vai ter que arcar com as consequências do que ele disse. Não seria surpresa esse tipo de situação, né? Vamos lembrar aqui que a gente está repassando a informação de uma entrevista e foi o que disse o Ciro Gomes. Nós estamos aqui replicando informações vindas lá da CNN e dessa entrevista que o Ciro Gomes deu. Não seria surpresa nenhuma se confirme essa informação que o Ciro Gomes passa por aqui, passou para a CNN, não seria surpresa, até porque o histórico do partido, o histórico de quem está envolvido com esse tipo de situação, não seria surpresa nenhuma se isso vier a ser confirmado. E se vier a ser confirmado, é mais uma situação gravíssima envolvendo aí o governo federal. Vamos aguardar para ver no que isso vai dar. Já tem representação lá na Câmara dos Deputados em cima dessa manifestação do Ciro Gomes. Vamos entender por que o Ciro Gomes vem agora na televisão falar esse tipo de situação, se ele realmente tem comprovação, tem provas, ou foi falar isso aos 4 ventos. Mas certamente isso não vai ficar barato. Se ele não falou a verdade, não vai ficar barato para ele. E se ele falou a verdade, vamos ver o que acontece daqui para frente em relação a esse caso. E olha, a França, não era de se esperar nada diferente do Macron, da França. Se tornou o primeiro país no mundo a garantir em sua Constituição a liberdade à mulher de abortar. A mudança foi aprovada na segunda-feira, ontem, portanto, em sessão conjunta da Assembleia Nacional e do Senado, as 2 casas legislativas do país, e deve ser promulgada pelo presidente Emmanuel Macron na sexta-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Vejam só, né? Vamos deixar o Dia Internacional da Mulher para aprovar essa situação, e o Macron comemorou essa decisão na sua conta do X, o antigo Twitter. Eles dizem aqui de boca cheia, né? Ou de mão cheia, porque ele escreveu, ou de dedos cheios, porque digitou: orgulho francês, mensagem universal. Escreveu: desde 1975 o aborto é descriminalizado na França, mas uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 2022, que deixou de reconhecer a interrupção da gravidez como um direito em nível federal, evidenciou a necessidade de incluir a questão na Constituição. Por isso, era uma prioridade legislativa do governo Macron, que encarou o placar de 780 votos a favor e apenas 72 contra como uma grande conquista. E realmente, 780 votos a favor, apenas 72 votos contra lá na Câmara Legislativa e no Senado da França, para tornar o direito ao aborto
um direito fixado na Constituição da França. Nicolás Maduro pede orações ao divulgar quadro em que aparece abraçado com Jesus. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, publicou no último domingo, dia 3, uma foto de um quadro em que aparece abraçado com Jesus Cristo. A publicação foi feita nas redes sociais do político venezuelano. Abro aspas aqui. Olha esse quadro que me deram, foi o que escreveu Nicolás Maduro. Tenho ele aqui em casa desde 2022. Sempre com o Cristo Redentor, unamos nossas orações pela Venezuela. O ditador que comanda a Venezuela desde 2013 se reuniu com Lula no dia 1º na cidade portuária de Kingston, capital de São Vicente, e Granadina também, no sul do Caribe. Ambos participaram da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Maduro garantiu ao executivo brasileiro que as eleições presidenciais na Venezuela serão realizadas no segundo semestre de 2024, embora não tenha uma data específica. Aí vem uma aspas aqui muito interessante. A Venezuela se prepara para eleições absolutamente confiáveis e transparentes, com os seus opositores todos presos. Que eleição confiável. Pois é, volta a imagem lá, Bruno, volta a imagem. Olha, você que está acompanhando a nossa programação, vê essa imagem. Alguém pintou esse quadro aí, deve ter sido a pedido, né? A mando do Nicolás Maduro, e quiçá não tenha sido com uma pistola apontada na cabeça, né? Porque é para pintar um quadro desse aí, com o Maduro sendo abraçado por Jesus. A não ser que quem pintou esse quadro quis dizer outra coisa, né? Leva Jesus, leva logo. Né? E o Maduro entendeu outra coisa, né? O Maduro pode ter entendido outra coisa, e quem pintou o quadro pode querer ter dito outra coisa realmente. Leva logo, Jesus. Mas enfim, eu acho que uma coisa ele falou a verdade aqui. Sempre com Cristo Redentor, unamos nossas orações pela Venezuela, porque a Venezuela precisa de muitas orações mesmo, com esse ditador à frente do poder lá na Venezuela. E aí, como o Julian disse, a Venezuela se prepara para eleições absolutamente confiáveis e transparentes, com os seus opositores todos presos, perseguidos, não há liberdade de expressão. Não há nem data ainda definida, então ele vai definir qual é a melhor data para acontecer as eleições. Não há data definida, vai acontecer esse ano, no segundo semestre, mas não tem data definida ainda para as eleições. Ou seja, daqui a pouco eles, não, vai ser mês que vem, na data tal, e pronto, vai ser. Então é brincadeira, né? E o Brasil tá ali, abraçado, de mãos dadas com o ditador Nicolás Maduro, que, vamos lembrar, na época das eleições não se podia fazer conexões. Qualquer conexão entre Lula e Maduro, por exemplo, tinha que tirar das redes sociais, era uma fake news. Tá aí a fake news. 7h19, assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, nesta manhã de terça-feira.